Hoje, novo episódio do podcast Mais Vida, Menos Dor. Trago um convidado extremamente especial, Anderson Caiado. O próprio. Boa tarde aí, Anderson. Boa tarde, Danilo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí você ter tirado algum tempinho da sua agenda conturbada aí para vir bater um papo aqui conosco. Imagina. E vamos falar hoje sobre o que tem de mais importante, né? Talvez na saúde das pessoas, que é a estrutura, a questão psicológica. Anderson Caiado é um psicólogo esportivo, né, Anderson? Isso mesmo, Danilo. É uma sub-área? Como que... Eu digo que a psicologia do esporte, né, Danilo, ela é muito mais da área da educação física, né? Tá. Então, é uma vertente. Mas você é educador físico? Eu sou psicólogo. Psicólogo, né? É que a gente fala que é mais da área da educação física porque na própria grade da universidade mesmo, você tem a disciplina no curso de educação física, mas não tem a disciplina no curso de psicologia. Entendi. Então, mas é uma vertente, é um braço. Como se fosse uma especialização da psicologia. Sim, pode ser também. Pode ser. Tanto é que eu fui buscar o conhecimento fora da universidade. Entendi. Fui aprofundar e hoje eu me especializei na área. Mas não foi nada que eu vi na universidade. Entendi. Foi realmente que eu costumo dizer, talvez uma questão de propósito profissional. Acabou a graduação, aí você foi se especializar. E hoje você trabalha essencialmente na área esportiva. Hoje sim. Costumo dizer, Danilo, que tem o privilégio, né, de trabalhar na área esportiva, porque eu rodei outras áreas, né? Logo que eu saí da universidade, eu fui com aquela mentalidade de talvez focando o dinheiro ou financeiro. Sim. Então eu já fui direto para buscar algumas áreas onde talvez eu teria um retorno financeiro mais rápido. Na época que eu me formei, isso aí foi 2011, 2012, né? Eu logo fui para a área organizacional, que era uma área que estava muito em alta naquela época. Ainda está, mas naquela época estava muito evidenciado. Então eu fui fazer uma especialização na área, atuei na área, mas não era aquilo. Realmente não era aquilo. E aí depois com os direcionamentos, né? Vendo e apreciando e sendo uma pessoa que gosta do esporte, admira, sempre gostei. Na época eu vi como uma oportunidade. Falei, poderia ser muito difícil, né, Danilo? Porque não se tinha na grade, pouco se falava. As pessoas ou iam para a clínica, iam para a área organizacional, social, muitas vezes. E já existia a área, obviamente, né? Mas hoje é muito mais forte. Na época poderia até ser uma dificuldade para mim, né? Pô, não tem área. Para onde que eu vou? De fato, né? Então por isso que eu optei por uma área visando a questão financeira. Eu acho que quando você visa a parte financeira somente, eu não sei se as coisas tendem a dar muito certo, por mais importante que sejam. Eu tenho uma lembrança aqui do meu pai me falando, né, pra gente em casa, isso há muito tempo atrás, pra gente sempre ir fazer o que gosta. Exato. Né? Não tem retorno melhor do que a gente trabalhar com aquilo que a gente acredita e gosta, né? Assim, o recurso, o dinheiro, ele é uma consequência direto disso, né? E para isso a gente tem que ter coragem também, né? De abandonar alguns princípios e ir atrás dos nossos sonhos, né? Sim. E porque vai com certeza prosperar. Mas vamos lá, né? A gente trouxe um psicólogo esportivo, o que tem a ver com dor, o que tem a ver com vida, né? Então, só para o pessoal que vai começar a nos ouvir entender, né? Bom, primeiro, obviamente, que não existe só atleta profissional. Exato. Né? Existem atletas amadores também. Tanto o amador quanto o profissional muitas vezes sofrem com situações de dores, dos mais diversos fontes, né? Desde físicas, emocionais, sociais, etc. e tal. Você vai comentar um pouco disso. E eu digo, né,
cabeça é tudo, né, o Anderson? Cabeça é tudo, né? Manda, né? Até aquela pessoa que está sofrendo com dor, qualquer doença, né? Ela ter uma estabilidade emocional, ter um suporte emocional, talvez seja uma garantia de que qualquer tratamento clínico para ela seja efetivo, né? Não só para ela se recuperar da condição da doença, mas para ela unir forças e poder passar essa página ruim da vida. O atleta amador e o atleta profissional, principalmente o profissional, o seu público é mais profissional? Já foi mais, Danilo. Já foi mais. Já foi mais. Eu tenho, passam atletas de alto rendimento, profissionais, né, que vivem do esporte, mas hoje eu tenho mais atletas amadores. Amadores. Tem uma busca realmente grande, né, de atletas amadores, que isso reflete muito uma realidade onde você... Qual que é a diferença de um atleta de alto rendimento, um atleta profissional para um atleta amador? Eu costumo dizer que... É até engraçado falar isso, porque às vezes eu me refiro aos meus atletas amadores como o atleta. Você é um atleta. A partir do momento, você tem que se reconhecer como atleta, porque você está buscando recursos para você ser melhor naquilo que você faz, mesmo sendo amador. E é engraçado porque eles falam assim, né? Não sou atleta. Não sou atleta. Então já tem essa ideia de que atleta é quem vive disso. Não. Você corre, né, Danilo? Eu também corro, pratico triatlon. Nós somos atletas. Não é? Sim. Né? Sim. E então eu costumo dizer que a diferença muitas vezes está na mentalidade de um atleta amador para um atleta de alto rendimento. Obviamente, a gente tem que levar em consideração que são rotinas diferentes, Claro. né? Mas os dois são seres humanos, os dois sofrem, os dois sentem dores, os dois têm problemas em casa. Ambos têm vida, né? Além da atividade esportiva. Justo. O atleta profissional, vamos começar por essa... Eu tô até curioso, né? O que ele te pede? Como que ele procura, né? O que leva um atleta profissional a chegar a um determinado momento e falar assim, eu preciso agora de um psicólogo esportivo para me acompanhar ou para me tratar, né? Não sei qual que seria a denominação melhor, né? Sim. Considero aí muito parecido com o treinador físico, talvez o treinador psicológico, emocional, né? Talvez não seja um tratamento, seja um acompanhamento. Sim. Qual é a dor dessa pessoa? Assim? A dor emocional? Qual é a dor que ele te traz? Assim? Qual é o medo? Conta pra gente. Então, né, Danilo, isso daí varia mesmo de atleta para atleta, né? Cada cabeça é uma sentença diferente, né? Um contexto social diferente, experiências diferentes, né? E o meu trabalho em si, vamos lá. Inicialmente, olhando eu acho que isso vai desde o atleta do alto rendimento até o atleta amador. Ele busca querer performar. E o que eu acho que tem sido magnífico assim, para a nossa área é que ele começa a entender que a cabeça realmente é talvez o carro-chefe para as coisas começarem de fato a acontecer na prática. Performar. Ele dorme e acorda pensando em ser o melhor, em ser o primeiro, em ser o mais rápido, em ser o mais forte. Essa é a ideia do atleta. A ideia, como no contexto, é essa: performar, né? Mas as demandas que aparecem muito atualmente é lidar com autoconfiança, ter autoconfiança, novamente. Você começa a perceber que muitos atletas não estão sentindo tanta confiança, e aí a falta da confiança vem muito do medo de arriscar, de tentar algo diferente, né? Lidar com pressões. Então, às vezes, o que é? O atleta, às vezes, nem tem consciência do que ele está sentindo. E aí, uma questão importante, né, Danilo, do nosso trabalho,
É mostrar para o atleta, é trazer para a consciência dele. Jogar uma luz na consciência dele. Para que ele comece a ter dimensão do que ele está sentindo. Ele consiga caracterizar, né, os sentimentos. Então, às vezes o atleta fala de ansiedade numa conotação negativa. Só que para o esporte, não só para o esporte, mas, né, para o contexto geral, a ansiedade é inevitável, obviamente, para todos nós, mas ela pode ser ressignificada num contexto positivo. Então, o meu trabalho se dá muito em cima disso, de tentar trazer emoções negativas. Pô, mas isso pode ser o combustível que você precisa, e você não está percebendo. Eu acho que isso é importante, Anderson, eu percebo isso. Trazer a consciência, né? Isso. Fazer a pessoa entender, talvez, muito do que aquilo que ela sente, ou que ela está passando, vivenciando, e que ela acaba não percebendo. Eu acho que muito do trabalho psicológico vem nesse sentido de criar. Nós estamos falando para pessoas muito leigos, né, não técnicos, né? Então nossa linguagem aqui tem que se aproximar das pessoas que não são profissionais. Mas nós temos que clarear a ideia das pessoas e clarear os sentimentos das pessoas. Exato. E para que essa pessoa possa olhar para ela e entender os medos, as ansiedades, as depressões, as angústias. Porque isso se torna... Isso a pessoa carrega isso consciente ou inconscientemente. E o que impede ela de melhorar, de progredir, não só no esporte, mas na vida. Na vida. Justamente. O que impede ela de melhorar de uma dor nas costas é exatamente uma bagagem, muitas vezes negativa, que ela carrega, e ela não tem noção disso, ela não tem consciência disso, só que isso está causando um peso na vida dela e causando uma cascata de outras alterações que leva ela para baixo. Perfeito. Eu imagino que o atleta que precisa realmente de um resultado, então ele tem um compromisso com o resultado, porque o ganha-pão dele depende de resultados, né? Patrocínios, premiações, etc. e tal. Isso faz com que a ansiedade dele, as angústias dele se tornem mais afloradas. Sim. Essas pessoas, elas conseguem lidar melhor com isso do que uma pessoa que não é atleta? Acredito que sim. Né, o atleta, ele desenvolve, né, até é interessante tocar nesse aspecto, né, Danilo? Fazendo uma ponte com nós, atletas amadores, eu acho que o esporte, ele tem que vir para você até mudar o seu estilo de vida, não de praticar esporte, mas de uma inteligência emocional, para poder lidar com as dificuldades de família, dificuldades do trabalho, né, criar uma certa resiliência, que hoje é importante. O atleta profissional, né, pelas experiências e tudo mais que eu tive, tem alguns conceitos que eu não vou falar pro cara ter resiliência, o cara já é resiliente pra caramba. O problema do cara não é resiliência, no nível que ele tá hoje, por exemplo, né? Só um exemplo. Então, assim, mas a questão do resultado, o Danilo, o resultado da pressão, as expectativas, tem que entender com esse atleta até que ponto isso é uma realidade, até que ponto isso está sendo construído na cabeça dele. Porque às vezes externamente não tem isso tudo, mas ele está se cobrando que ele precisa ter resultado, porque senão ele não mantém o emprego dele. As pessoas acham que o monstro é muito maior do que é, né? Inclusive, você usou um termo resiliência, eu queria até fazer esse adendo, né? Resiliência é a capacidade que as pessoas têm de suportar momentos ruins, se manter em momentos ruins, justamente porque aquele momento vai passar, né? Não existe felicidade eterna e nem tristeza eterna, né? A nossa vida, como diz aí os filósofos, é uma roda gigante, né? Roda, tem momentos ruins, momentos bons, né? Tem hora que você está em cima, tem hora que você está embaixo.
Exatamente. Mas as pessoas estão pouco resilientes, né? Assim, hoje eu vejo, né? Veja bem, claro que o meu público, ele é um público tendencioso, um público fragilizado, com dor, né? Tá. A dor crônica, muitas vezes. É difícil a gente também exigir uma resiliência de quem está sofrendo tanto, né? Mas, no geral, você pode me falar melhor isso, as pessoas estão espanando mais cedo, né? As pessoas estão, assim... Qualquer coisinha ou qualquer copo d'água já é uma tempestade, não é? Sim. Já, como que fala? O copo enche, né? E já começa a transbordar. Se o atleta for de uma personalidade assim, ele não consegue se manter no sistema, né? No plano. Não, justamente, porque o atleta ele convive muito mais com as derrotas do que com as vitórias. Isso é um fato. Isso é verdade, né? Eu acho que a imensa maioria dos atletas profissionais, durante uma vida, vão conviver mais com o fracasso do que com a glória, né? Com certeza. Eu digo isso até porque a gente tem algumas exceções no esporte, por exemplo, esportes individuais, né? Tenistas, atletismo também, natação, muitas vezes destoa alguém muito, mas a imensa maioria lá tem alguns pinguinhos de glórias no meio de um mar de derrotas, né? Sim. Essa é a vida do atleta, né? Sim. Lidar com isso não é fácil, né? Não. A resiliência é construída nisso, né? De fato. E aí, quando a gente pensa nessa situação, né, Danilo, eu gosto de citar o Michael Jordan, por exemplo, nesse sentido, né? O que as pessoas olham muito é para as glórias dele, né, lá acho que 5, 6 anos ganhando NBA, se não me falha a memória, né, mas ele relata que até ele ganhar a primeira, ele perdeu muito mais na vida dele do que quando ele chegou no ápice, né, e hoje eu costumo dizer que eu tenho, se você perguntar para mim assim, né, quem que são seus ídolos assim, né, no esporte, cara, eu tenho muito atleta que eu atendo que eu vejo como meus ídolos, porque essa questão de resiliência, de ter que lidar com situações adversas, né, isso é uma coisa que me ensina muito. Há pouco tempo tive uma surpresa muito grata, assim, muito grande, né, de um atleta que passou por muita coisa difícil nesse processo comigo, e agora 2 semanas ele concretizou o que ele queria. Então foram quase 3 anos de luta. E aí você fala, esse cara é pura resiliência por tudo que ele passou, né? Então você olha para essas experiências, o trabalho invisível, né? Aquilo que não está escrito na glória, né? Tá no negócio que você vê no dia a dia. E o nosso dia a dia o que ninguém vê, né, Danilo? A gente constrói isso, não tem ninguém olhando. De fato, né? Não tem diferente do que as pessoas imaginam, que sempre acham que tem alguém julgando, sempre alguém nos vigiando. Não. As pessoas estão preocupadas com elas. Elas não estão preocupadas com a gente. Exato. O atleta, né? Ele tem aqueles momentos de glória, então ele ganha lá um campeonato, aí ele aparece 10 segundos aí numa reportagem, num portal de notícias, né? São aqueles segundos, minutos ou um dia, né? E tem os anos, né? Que ele acordou cedo, que ele foi lá treinar, muitos treinos solitários, treinos com dor, sofrimento e tal. E aquilo lá é dele, né? Aquilo lá, quem tá contingenciando é tudo ele, né? Você sabe, Anderson, que o esporte replica a vida, né? Você já deve ter ouvido isso de maneira geral, né? Por exemplo, pacientes que têm doenças graves, por exemplo, né? Um câncer. Vamos falar de um paciente que tem câncer, né? Vou usar um exemplo, né? 2 pacientes que têm câncer iguais, tratados da mesma forma, com o mesmo remédio, operado pelo mesmo médico, feito a mesma rádio, exatamente igual, né? Muitas vezes a gente vê um resultado extremamente bom em um paciente e o resultado extremamente negativo no outro paciente, sendo que os dois têm condições muito semelhantes, né? Estudos indicam que realmente questões de ordem psicológicas influenciam muito,
né? As recuperações das pessoas em estados de doenças mais sérias, e nesse caso aí câncer. O atleta que vive machucado, na hora que ele tá ruim, machucado, aí que ele precisa de mais cabeça, né? Precisa. Muito. Porque aí piorou a coisa. Porque aí, além do sonho de querer ser o melhor, não tá conseguindo treinar, tá afastado. Enquanto ele olha do lado, os concorrentes dele estão todos treinando, todos competindo. Eu acho que aí a resiliência tem que ser muito grande, né? Sim. Assim como o paciente tem que ser muito resiliente, né? Então, tem lá tratamento, muitas vezes efeitos colaterais de medicações, cirurgias, exames, etc. e tal. É a resiliência, né? Então, assim, vamos aguentar aqui a pancada, vamos aguentar essa maré turbulenta, porque já vai vir um ambiente de mais calmaria. Tem atleta que desiste no meio do caminho, né? Tem. Talvez muitos, né? Não consegue lidar com isso, né? Tem. Você vai citar aqui, eu tô lembrando do Ronaldo Fenômeno, né? Que, enfim, para mim um grande ídolo, né? A gente que assistiu a Copa de 2002 e viu tudo que foi feito lá e viu ele jogando, mas teve muita resiliência, passou por momentos muito ruins, né? Inseguranças, traumas grandes, né? A turma julga, né? Mas ganha muito dinheiro, é fácil isso. Não é por aí, né? Não, muito pelo contrário. Tem até um vídeo, né? Você tocou no assunto do Ronaldo também. É um atleta, né, que eu admiro muito. Tem um vídeo dele contando da história dele de 98, né? Que ele relata, depois de anos, ele fala que não tinha motivos para ele ter tido convulsão. E aí ele difere o motivo à pressão. Né? Tem um trecho na internet que ele fala sobre isso. O que motivou foi sentir a pressão da final de 98. Um estresse, um estresse importante antes de um jogo decisivo, Exato. com uma certa imaturidade, né? Porque lembramos que na Copa de 94 ele era banco, né? Isso. Que ele era muito novinho ainda, foi pra Copa, que foi o Romário, o Bebeto, ele era banco, né? Sim. Em 98, porque obviamente que não foi diagnosticado nenhuma doença importante nele, né? E aquela crise convulsiva ficou muito estranho, muito né? estranha lá, né? Inclusive, disseram também que talvez houvesse algum esquema lá, porque foi contra a França, a Copa do Mundo era na França na época, né? Enfim, mas você tocou no assunto bacana, né? Porque fatores estressantes grandes pode gerar consequências físicas. Estamos falando do Ronaldo aqui, que chegou a ter uma crise convulsiva, tamanho estresse. Estresse grande gera dor? Estresse grande? Eu acho que sim. Depende muito do atleta. Uma estresse que você fala, Danilo, antes de um momento importante. Antes, não em ação, de fato. Um exemplo assim, um atleta, uma situação, vamos dizer assim, tem uma dor no joelho, uma dor no joelho, e todos os exames constam normalidade, não se detecta nada orgânico, e esse atleta sempre refere uma dor no joelho, né, excetuando assim uma causa orgânica. Eu digo isso até para replicar um pouco no meu dia a dia, né, que nós temos questões tensionais gerando inúmeras dores, principalmente dores musculares, né, quantas dores nas costas são causadas porque a pessoa briga no trabalho, briga com o marido, briga com a sogra, tem estresse, e esse estresse gera uma dor nas costas. O atleta, acredito eu também, que em situações de tensões grandes, e ele acaba vivendo isso no dia a dia, ele pode gerar também uma consequência orgânica. Ronaldo teve uma crise convulsiva, alguém pode ter um quadro de dor. Sim, isso acontece. É aquela coisa do atleta sentir e ele sente de fato, e mesmo não tendo nada. E assim, às vezes é difícil para as pessoas acreditarem nisso. Anderson, eu quero fazer um parágrafo. Você acabou de falar, você é especialista. Eu trago especialista aqui porque fico eu julgando o especialista está falando. O especialista está falando que situações de estresse em atletas podem gerar quadros de dores.
tá? E o nosso dia a dia, Anderson, muitas vezes, quantos pacientes vão no consultório com uma dor nas costas, nós fazemos lá uma ressonância, a ressonância vem normal. E a pessoa tem dor nas costas. Ou seja, situações de estresse, de tensão, de ansiedade, de angústia, questões emocionais podem causar sintomatologia física. Certo? Você já vivenciou isso? Já vivenciei. Quer dizer, já vivenciei assim. E o atleta, depois de um tempo que ele já estava bem resolvido, ele trouxe. Ele falou, lembra? Eu estava fugindo. Quer dizer, ele tinha ido em vários profissionais médicos, feito um monte de exame. Sabia que não tinha nada. Mas sentia a dor. Tinha dor. E aí, o trabalho psicológico, o trabalho terapêutico, conseguiu identificar isso, conseguiu trabalhar com isso, e isso melhorou a parte física dele. Sim. Ele, na verdade, foi o que a gente falou no início, né, Danilo? A gente conseguiu trazer clareza para as questões. Então, a dor, na verdade, é só a ponta do iceberg nesse sentido. Vamos aprofundar, vamos mergulhar nesse lago aí? Então, aí você começa a ver que essa dor, ela vem de outros aspectos, né? Então, que nem a gente está falando na questão de trabalho, muitas vezes relacionamentos de trabalho, né? De dores musculares, tô com dor. Na verdade, a gente sabe que é tensão, é estresse do dia a dia. Eu acho que quando você começa a perceber isso, dá um olhar para essa questão, você começa a ter mais autocuidado, né? Não só de cuidar do seu meio, de perceber o quanto aquilo é ruim, mas você começa a se cuidar. Então, se cuidar é o quê? Fazer uma terapia, fazer uma atividade física, né? A gente está falando aí de um público talvez que não seja atleta, não seja esportista. Fazer uma sessão de uma coisa que às vezes eu mesmo faço, sem de fato precisar fisicamente, mas por uma questão de relaxamento, uma soltura com um fisioterapeuta. Porque, né, então às vezes eu fico muito tensionado porque eu também sinto pressão, né, Danilo? Então, você também deve sentir. Então, a gente também fica tenso pra caramba. Tem vários fatores estressantes na nossa vida o tempo todo, né? Então, isso reflete, gente. Vou falar aqui pra câmera, né? Reflete no físico, não tem como. Quantos pacientes no meu dia a dia, né? Eu vou dar exemplos aqui, né? Mulheres que sofrem com cefaleias tensionais, dores de cabeça, né? Sim. E que depois que trocam de trabalho, trocam de emprego, melhoram as dores. Depois que sai de relacionamentos conturbados, melhoram. A situação psicológica, veja bem, não é que a dor você está criando ela psicologicamente, ela existe, ela é física, ela existe. Psicossomática na nossa linguagem. Ela é real a dor, tá? Ela é real. Veja bem, quando o médico diz isso, nós não estamos dizendo para a pessoa que a pessoa está inventando a dor. Sim. Não é isso, a dor existe, é real, tá? Lembremos que nós não temos nenhum aparelho para conectar na pessoa para mostrar a dor dela. A Sim. dor ela é subjetiva, uma descrição subjetiva, mas ela existe. Sim. Tá? O que nós falamos, muitas vezes, identificamos isso, que componentes psicoemocionais contribuem muito para a dor. Só que eu vejo, Anderson, que muitas pessoas têm resistência em entender isso. Tem uma negativa, uma negação. Elas parece que não querem encontrar, não querem achar que esse é o problema. Sim. E muitas vezes elas peregrinam em vários médicos, sem ter dezenas de exames complementares, ressonâncias, etc. e tal. Porque talvez é uma negação, a pessoa não quer achar, ou ela não quer descobrir exatamente aquilo que... Isso é uma barreira, né? É uma barreira. Por que as pessoas têm medo de se conhecerem? Me explica, Anderson. É mais fácil fugir do problema, Por que as pessoas querem fugir dos problemas dela? Tem pessoa que foge dos problemas dela a vida toda. Tem. Isso causa doença, causa dor, causa sofrimento. Não é dor física, é dor, causa sofrimento. Como que uma pessoa passa uma existência fugindo, entre aspas, dos fantasmas dela? Por que o ser humano é assim, Anderson? Eu acho que o enfrentamento, né, Danilo, é uma coisa que... Eu estava até conversando com uma pessoa essa semana sobre isso, né? Hoje é muito mais fácil você
tomar uma medicação, o remédio da felicidade, a pílula da felicidade. Porque você, na verdade, é igual um machucado, né? Você toma uma medicação para aliviar a dor, mas o machucado fica lá, você só está aliviando a dor. Então, a dificuldade em olhar para isso é realmente se conectar, né? Entender, ter um autoconhecimento. Às vezes é realmente muito difícil. É difícil, não é fácil, né? Às vezes eu já tive situações assim de, depois de alguns anos, depois de um ano, a pessoa realmente chegar onde ela queria, porque existe um preparo, ela mesma, né? Precisa se preparar para enfrentar aquela grande dificuldade, aquela dor. E isso passa por 1 milhão de coisas, né? Desde de traumas, enfim. E não é fácil enfrentar essas questões, de fato. E eu acredito muito que o ser humano é um ser que acredita, que tem muita fé. Então acho que eu percebo que a pessoa crê que aquilo vai passar uma hora. Eu esqueço. Uma hora esquece. Sem uma atitude dela, espontaneamente aquela situação vai se resolver. Vai, né? E aí esse fantasma volta. E aí ela fica trabalhando 40 anos no mesmo lugar que não gosta, fica casada há 50 anos com uma pessoa que não faz ela feliz. Exato. E aí ela passa uma existência toda esperando que um dia a coisa vai se resolver sozinha, né? Ou que as coisas vão melhorar, né? A gente fala do relacionamento, né? Que o relacionamento vai melhorar em vez de fato ir para a ação, enfrentar essa situação. Porque aí vem muitas outras questões, né, Danilo, numa situação como essa. Aí vem julgamento dos outros, vem as dificuldades de você. Mas como que vai ser minha vida depois que eu fizer isso? Até tenho o desejo de fazer, de ter ação. Mas os medos, o medo tá na consequência, não tá no ato, de fato. Eu vou até fazer um adendo que você vai puxar para sua área total, né? Vamos lá. É muito difícil, existe um certo preconceito na nossa sociedade, tá? A respeito das questões mentais. Sim. Tá? Existe um preconceito enraizado, né? Tem muitos pacientes, por exemplo, que preferem procurar um neurologista do que realmente um psicólogo e um psiquiatra, justamente por preconceito. Sim. Tá? Eu até brinco que numa rodinha de amigos, né, a gente pode falar o nome de vários médicos, né? Meu ortopedista, o meu cirurgião plástico, o meu dermatologista, mas ninguém fala o meu psiquiatra, né? O meu psicólogo, o meu psiquiatra numa rodinha, porque isso aí, a pessoa já tem o medo, o receio disso aí ser entendido de maneira errada. Ela tá louca, ela tá ruim da cabeça, tal. Existe um preconceito. Existe. Né? Para você fazer um enfrentamento de situações dessa, primeiramente que você muitas vezes vai ter que comprar uma briga sozinho. Sim. Né? Digo isso porque, o Anderson, como é comum no consultório, pacientes que necessitam realmente de um apoio psicológico, mas elas dizem que elas não encontram em casa, na própria casa dela, um respaldo, um apoio disso. E quando ela tentou, por exemplo, falar para o esposo que ela não estava se sentindo bem, que ela estava um pouco depressiva, ansiosa, o que ela escutou do esposo, em vez de ser um acolhimento, foi um julgamento. Sim. Mas você não tem motivo para estar assim. Então, quer dizer, se dentro da sua casa você já encontra um primeiro obstáculo, que é o não acolhimento, a resistência, como que você vai achar um suporte para procurar uma ajuda? Só que aí você pega essa dor, todo esse sofrimento, e você vai começando a transformar isso numa dor física, né? Então aí o seu esposo, um exemplo do esposo, né? Seu esposo não entende que você tem problemas emocionais, mas a hora que você fala que você tem um problema no joelho ou na coluna e vai no médico de joelho e na coluna, ele te acompanha. Porque as pessoas procuram entender que a pessoa tendo um problema físico, isso é muito mais importante do que um problema emocional. O atleta, ele não pode demonstrar medo, demonstrar uma fraqueza emocional. Ou pode, ou deve. Ou isso faz bem para ele. Por exemplo, o atleta. Nós temos uma cena
se eu não me engano, do nadador Xuxa, do Gustavo Borges, eu não vou lembrar exatamente, chorando depois de uma prova que ficou revendo o tempo da natação, enfim, uma situação daquilo lá. Chorando, né? Assim, isso é ruim para o atleta? Se mostrar assim, se demonstrar assim, ele deve, ele pode, ele precisa disso. Você precisa gritar a determinado momento, é bom chorar? Pode responder? Deve, eu tô curiosíssimo, deve. Eu acho que é necessário. É necessário, né? Isso não é demonstração de fraqueza. Muito pelo contrário. Não é. Muito pelo contrário. O atleta, aquele que chora, aquele que pede um socorro, aquele que demonstra uma dor emocional com essas ações, isso não é fraqueza. Não mesmo. Eu acho que numa situação, no exemplo que você trouxe, Danilo, do nadador, né? Como em qualquer outra modalidade, eu já presenciei atletas chorando, né? Antes também. Isso aí é um momento que está descontrolado ali. Então você tem que deixar esse espaço. O máximo que você pode fazer é acolher, né? E aí é onde que isso mudou um pouco, tá? Mas numa situação, pegando esse exemplo, o que muitas vezes acontecia? O treinador às vezes via e julgava de ver o cara ou a atleta chorando, né? Reprimia, né? Para com isso e tudo mais. Eu acho que em determinados momentos, eu acho que faz um pouco de sentido. Mas num momento desse que você trouxe de exemplo, tem que ser mais acolhedor. Às vezes no meio da situação, talvez faça um sentido do treinador mostrar um acolhimento, mas na coragem. Tipo, vamos, você quer isso? Mesmo você lá em prantos, assim, você quer? Então vamos, no meio da situação. Mas no final é uma outra história. Enfim, o problema do esporte no alto rendimento os atletas têm essa questão de não ser vulnerável, né? Não posso mostrar minhas vulnerabilidades. Não posso mostrar minha dor. A dor tem essa conotação de fraqueza. Não pode mostrar pro adversário ou ele não pode demonstrar para ele? Ele não pode, na verdade, sim. O que me vem à cabeça pensando no esporte coletivo, isso pode virar motivo de chacota. Correto. Ele pode deixar o grupo inseguro a partir do momento que ele demonstra uma fraqueza? Talvez. Ou os colegas, né, podem até zoar com ele por causa disso. Também acontece. Ainda acontece, né? Então, assim, a questão de chorar, de pôr para fora as emoções, ela é necessário. Porque o atleta está expondo algo que ele precisa gritar mesmo, ele precisa pôr para fora, né? Então, isso vem refletindo no nosso trabalho, porque muitos atletas estão buscando para tentar ter esse autoconhecimento e entender o porquê que eu estou correspondendo assim, o porquê que eu estou tão me sentindo fraco, né? Que eu acho que, na verdade, como você disse, é uma fraqueza? Não. Eu acho que é muito mais um ato de coragem. Principalmente quando você enfrenta isso no meio coletivo, talvez, né? Então eu acho que isso mostra muito mais a força que você tem. Aí eu ressignifico mesmo. Isso mostra muito mais força do que outros atletas que não têm coragem de demonstrar as dores, de trabalhar as suas dores, enfrentar as suas dores, né? Então o esporte abre muito essa porta para você também ter esse enfrentamento. Talvez esse que não demonstre as dores, ele possa começar a ter um rendimento pior. Sim. Do que aquele que está, em tese, trabalhando com essas sensações. Sim. Correto? Correto, corretíssimo. Isso vale para a vida real, né? O paciente que sofre, que chora, que pede ajuda, etc. e tal, ele está trabalhando com isso. Isso às vezes é muito mais positivo do que aquele que tem receio de mostrar as suas fraquezas, as suas dores, por até questões de julgamento. Você falou em acolhimento, né? Duas dicas. Como acolher alguém que está numa situação
de um estresse grande, assim, de uma situação de labilidade emocional, tá num momento difícil. Eu tenho uma dica, mas eu quero ouvir de um profissional, assim. Como que quem está escutando agora faz o acolhimento de alguém? Faz de conta que você encontrou o seu irmão, ou a sua irmã veio te procurar, começou a chorar, está numa situação desesperada, aconteceu algo. Como que você faz esse acolhimento? Danilo, o acolhimento, ele vem... eu acho que o primeiro passo é você ter uma escuta ativa. Deixa a pessoa falar. Deixa, espera. Né? Não imponha aquilo que você acha que é a sua verdade. Escute. Deixa a pessoa falar. Né? Deixa ela pôr pra fora. Ela precisa daquele momento e você tem... Eu acho que assim... Sinta-se privilegiado porque ela procurou a você. Ela confia. Te escolheu. Ela te escolheu para ouvir as dores dela. Então o que ela mais quer, às vezes, não é nem ouvir o que você tem para dizer, mas ela precisa falar e ela precisa, às vezes, se ouvir. E você tem que ser esse pilar. Ou seja, aumente as suas orelhas e diminua a sua boca. É isso. Perfeito, é exatamente isso. Acolher, gente... Não é dar uma dica, necessariamente, não é dar um conselho, não é aconselhar, não é nada. Acolhimento, o primeiro passo é ouvir. Exato. Inclusive, não julgar. Principalmente. Também, porque nesse momento tão frágil, tão delicado, o momento é de ouvir para que o processamento normal dessa situação evolua. Exato. Para um aconselhamento futuro. O aconselhamento é um ato mais tardio. Exato. Né? Mas é difícil acolher, as pessoas não sabem. Sabe por quê? As pessoas elas estão cheias de pré-julgamentos. Sim. E elas demonstram isso de maneira muito rápida, muito imediata. Então, voltando à história, né? A esposa chega para o marido e fala, nossa, eu não estou bem, começa a chorar, etc. e tal. A primeira situação, às vezes, em vez de ficar ouvindo, acolher, acalmar, me conta, etc. e tal, o marido já sai falando. Exato. Ah, mas por que você está assim? Você não deve ficar assim. Esquece lá a sua irmã que você brigou com ela, esquece com isso. Isso é frescura. Ela é frescura, você está exagerando. Então, isso você já atrapalha a situação. Né? O trabalho psicológico, primeiro o trabalho psicológico é obter as informações, ou deixar a pessoa falar, acolher e ouvir, gente, é simples. Simples. Tá bom? É passivo, tá bem? Isso não tem julgamento, não tem nada. Mas falta, viu? As pessoas não sabem acolher, viu? Danilo. As pessoas não sabem acolher. Um técnico que trabalha com os profissionais, ele é psicólogo também, não é? Olá, hein? Teria que ser, não teria que ser um pouco? A gente briga com o conselho de profissão por causa disso que você não faz uma ideia. Pois é. Ontem eu ouvi uma entrevista